acompanhe abrindo sua Bíblia em 2 lugares. Nós vamos ler apenas um verso, que é 2 Coríntios capítulo 5. E depois você vai abrir também no Salmo de número 55. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. Esse verso é o verso 17, que muitos de vocês já repetem de cor. Vão repetir comigo. E assim, comigo? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? O Salmo 55 diz o seguinte, do verso 1 ao verso 17, nós vamos ler. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. A destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte, vivos desçam a cova, porque a maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Sim, Pai. Nós estamos aqui para colocar o nosso clamor, para colocar o nosso coração no Teu altar e para ouvir de Ti, que és o nosso Deus, que és o nosso Salvador, que és o nosso libertador. Vem, ministra cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Todos nós estamos, de alguma forma, num estágio da nossa carreira cristã, caminhando para a eternidade, caminhando para aquele grande dia, que dadas as condições que estamos vivendo como mundo hoje, de guerra e rumores de guerra, faz com que as pessoas... Eu dou aula em 3 seminários, e em 3 seminários a pergunta mais frequente é, bispo, o senhor acha que está perto de Jesus voltar? Eu digo sempre a resposta, hoje está mais perto que ontem, não é? Por uma questão óbvia histórica, né? Todos, muitas vezes, têm desejo que a gente marque diga, não, há esse e aqueles sinais, etc. E há realmente sinais. Mas a verdade é que nós, nessa nossa caminhada, muitas vezes nós não desenvolvemos mais a nossa fé, nós não alcançamos algumas metas que poderíamos alcançar, porque há coisas que nos prendem.
coisas relativas ao passado. Por isso Paulo recomendou isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram. Não é? A minha esposa, de vez em quando, me faz lembrar, não é, que eu sou filho do seu Walter, um homem muito machista, e de vez em quando eu tenho uns roupantes do meu pai. Né? Então, todos nós temos algum tipo de herança que marca a gente, que marca a vida da gente. Quando eu penso nesse texto, Paulo, por exemplo, conseguiu se reconciliar com a sua condição de perseguidor. Ele não gostaria de ter sido perseguidor do Evangelho, mas quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por um discípulo de Paulo, Paulo podia perfeitamente ter pedido para Lucas, que era seu discípulo, não redigir os acontecimentos da morte, do sacrifício de Estevão, no qual está constando claramente que os que executaram a pedrada a Estevão deixaram as suas vestes para não ser contaminado com o sangue de um herege aos pés de um jovem chamado Saulo. Ou seja, e mais tarde, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu que fui perseguidor. Mas por que ele podia olhar, reconhecer esse passado e esse passado já não ter um peso sobre a vida dele, de modo que ele pudesse dizer, já lá no fim da vida, quando escreve as cartas pastorais, diz: combati o bom combate, não é? Completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, já agora a herança prometida está garantida, diz Paulo, em outras linguagens. Ou seja, ele conseguiu avançar porque ele se reconciliou com coisas do passado. Mas tem alguém que adora trazer à nossa mente as coisas do passado que fizemos errado. O diabo, nosso adversário. A palavra diabo é uma tradução para a língua portuguesa da expressão grega diabolos, que significa atormentador. E é uma tradução do Satanás hebraico, que também significa o atormentador, aquele que quer tirar a sua paz. E como é que ele faz para tirar a sua paz? É dizer para você, de repente você faz uma coisa errada, ele olha para você, eu digo assim simbolicamente, óbvio, né? E diz: você é crente fazendo essas coisas? Crente não é coisa para você, não. Você não dá para ser crente. E começa a colocar diante dos seus olhos as coisas do passado. Por isso, Paulo veementemente traz à nossa mente essa necessidade de não mais dirigir a nossa vida olhando pelo retrovisor, como tenho ditado. Pedro, por exemplo, não gostaria de ter negado Jesus. Mas os olhos misericordiosos que o Senhor lançou, logo depois de Pedro ter negado 3 vezes, estão lembrados da passagem, não é? Pedro olhou para o Senhor e o Senhor o olhou com misericórdia e Pedro foi quebrantado. Mas ele guardou na memória, mas de maneira positiva, transformando a experiência negativa em um desafio para o crescimento. Tanto é que quando ele escreve a sua carta, Pedro, lá no capítulo 5, versículo 8, ele diz, faz uma advertência: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, o nosso passado, as coisas que nós vivemos, as coisas boas que nos alegram e as coisas erradas, as coisas ruins, as coisas más que fizemos, elas não podem mais ter domínio sobre nós. Porque nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Jesus disse que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Paulo diz que é uma nova criatura. E quando encontrou-se Jesus com Nicodemos, disse para ele: se alguém não nascer de novo. E Nicodemos não conseguia, mesmo sendo mestre em Israel, entender a lógica do nascer de novo. E ele disse: como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe?
E preste bem atenção na frase de Jesus para ele: o que é nascido da carne é carne. Até você conhecer Jesus, você era só nascido da carne. No momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você nasceu pela obra do Espírito Santo. E se torna uma nova criatura. De modo que as coisas antigas não podem mais dominar você. Não pode ter poder sobre você. Mas por que eu li o Salmo 55? Porque o Salmo 55 é uma ilustração de como essas coisas, de domínio dessas coisas ruins do passado, podem nos atormentar. E como lidamos e vencemos isso é a instrução do capítulo 5. Fique com os olhos colocados aí, no capítulo 55 do livro de Salmos. Davi era um moço carismático, músico, como bons músicos que temos aqui na igreja. Além disso, valente, atrevido, audacioso. Ganhou as graças do rei Saul. A Bíblia diz que Saul, de vez em quando, ou quase todo dia, era possuído de um espírito maligno. E sabe como é que ele ficava liberto? Mandava chamar Davi para cantar louvores ao Senhor, e ele era liberto. Tornou-se o queridinho do rei. Até que um dia, Saul descobriu que o profeta tinha ungido Davi para ser rei no lugar dele. O coração de Saul se transtornou e decretou a morte de Davi. E o Salmo 55 é a descrição do estado de espírito e da condição humana que Davi foi tomado quando tem que fugir para o deserto de Judá, para que a sentença de morte não se cumprisse sobre a vida dele. E aí ele entra em pânico. Como nós mesmos, quando uma ameaça, um desemprego, um problema com o filho, um problema no trabalho, ou uma enfermidade cai sobre nós, é como se, de repente, nós nos sentíssemos totalmente desassistidos. E o choro de Davi é esse aqui: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te esconda da minha súplica, atende-me, responde-me, fico perplexo na minha queixa, estou perturbado por causa do clamor do inimigo, da opressão do ímpio. E aí nessa hora todo mundo está contra a gente. E parece que não tem fim essa situação. E como é que a gente lida com essa situação conflitiva? Versículo 4. Bate uma taquicardia, estremece-me no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm. Como nós lidamos? Porque quando nós queremos cumprir a carreira cristã, quando nós queremos experimentar a vitória em Deus, queridos, não tem vitória sem batalhas. Vitória é algo que você conquista porque você está numa luta. Vitória é algo que você conquista quando você enfrenta um adversário. Seja de que forma for. Como se obtém a vitória, como se vence essa etapa de que o adversário, de que a situação é incontornável, de que nada pode livrar-me de tal ameaça. Davi está ali e começam a passar coisas pela mente dele, que passam pela nossa mente também. Nós começamos a pensar no escape. Como é que a gente sai dessa ameaça? Como é que isso, de repente, vem sobre mim? Senhor, eu estou te servindo. Senhor, o Senhor já me usou. Senhor, eu já fui muito abençoado. Por que eu estou enfrentando tal situação? A primeira coisa ele diz, verso 6. Você está com a Bíblia aberta? Salmo 55, verso 6. Então eu disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto,
Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela, ou seja, do furacão e da tempestade. Isso é bastante típico na Bíblia. Elias, olha só, homem de Deus, Deus realizara milagres através da vida dele. Ele enfrentou os 700 profetas de Baal e dos postes ídolos, ganhou de todos. Deus deu a ele uma profecia que não ia chover, não choveu. Deus deu a ele, vai orar que vai chover de novo. Ele foi para o monte orar e choveu. Ninguém podia contestar, porque a palavra Elias é uma palavra hebraica que significa, basicamente, homem de Deus. Todo Israel sabia que Elias era homem de Deus. Até o momento que Jezabel disse, eu vou te matar. Acabou-se o homem de Deus. Fugiu para o deserto, exatamente como está aqui. Então, se você às vezes se sente fragilado, lembra que você está parecido com Elias. O próprio apóstolo Paulo, depois da primeira carta aos Coríntios, ele escreve uma carta chamada Carta das Lágrimas. Porque muitos lá de Corinto começaram a tripudiar sobre o ministério dele. Você lê a carta, você pode ver com calma isso que eu estou te contando. Acabou-se o homem. Mas, amados irmãos, nós precisamos de Deus. Nós só nos damos conta de que Deus é nesse momento. Porque muitas vezes nós nos acostumamos a ver Deus operar, estamos sendo abençoados, e às vezes a gente confunde e começa a pensar que a gente está sendo abençoado porque a gente é bom. Isso não é bom, não. Bom é Deus. Jesus mesmo disse, bom é Deus. E aí, amados, estava tudo péssimo para ele. E ele pensou em fugir. Essa é uma alternativa. Alternativa muito usada pelas pessoas. A bebida é uma forma de fuga. As drogas é uma forma de fuga. Tem gente que usa o sono, toma remédio para dormir, dorme 12 horas por dia, como fuga. Botequim é uma forma de fuga, sabia? Aliás, vocês sabiam que botequim é a instituição que mais existe no mundo? Tem botequim no Japão, na Coreia, na Índia, tem botequim para tudo que é lado. E aí, todo aquele que está enfrentando algum problema vai lá para o botequim para afogar suas mágoas. Eu ouvi um teólogo protestante dizendo que no botequim, às vezes, tem mais solidariedade que na igreja. Porque juntam uns 4, 5 bêbados, o que está com problema maior fica com o direito de beber mais, até cair. Aí os outros 3, 4 carregam ele para casa. Não é? Nós temos essa paciência amorosa com alguém que está atribulado, de ouvir essa pessoa atribulada, porque isso é o corpo de Cristo, isso é a igreja. Porque hoje é ele, amanhã pode ser você. E a Bíblia diz que nós temos que levar as cargas uns dos outros. Mas a fuga não resolve. Nós precisamos encarar as coisas de frente, deixando as coisas que para trás ficam, caminhar para frente, para a herança, sabendo a quem servimos, sabendo a quem é o nosso Deus, sabendo quem nos deu promessas. Há promessas para a sua vida, e incontáveis promessas. A segunda coisa que ocorreu a ele, que também ocorre a nós, além da fuga, ele diz assim, verso 9, está me acompanhando, Salmo 55? Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. E ele diz mais adiante, verso 15, olha o que ele desejou no meio da tribulação dele, diante da ameaça de morte que estava sendo lançada sobre a vida dele. Ele diz assim, a morte os assalte, e vivos desçam a cova, porque a maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Sabe como é que se chama isso? Não é fuga, não. Isso é ressentimento, ódio.
Isso mata. Sabia? O ódio mata. O ódio faz você não conseguir dormir. O ódio deixa você com doenças nervosas. O ódio faz a sua pressão aumentar. Você passa a ter insônia. Porque é um dardo inflamado do maligno na nossa alma. Para nos deixar doente. E às vezes, você tem esse ressentimento em relação a alguém. E olha só. Olha que porque ele estava ressentido, ele diz claramente que não era propriamente Saul. Embora a sentença de morte tinha vindo de Saul, não era propriamente contra Saul. Olha o que ele vai dizer, está me acompanhando, né? Verso 12. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria, como ele disse, do meu inimigo eu só podia esperar isso mesmo. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Já fugiu para o deserto. Olha o verso 13. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa de Deus. Era o melhor amigo dele. Era o filho do rei. Era Jonatas. Agora vamos pensar um pouco sobre a história. Você já leu a Bíblia, né? Espero que você conheça bem essa história. Eu vou descrever alguma coisa para você. Quando ele foge para o deserto, alguns amigos vão com ele para o deserto. A história bíblica conta exatamente isso. O que ele esperava? Que o melhor amigo dele fosse junto. Você é meu amigo, a gente junto nos entretínhamos, ia à casa de Deus, andávamos sempre juntos. Você vai comigo. Jonas falou, não vou. Quem está certo? Jonatas ou Davi? Jonatas era filho de Saul. Aprendera, pelo princípio bíblico, que tinha que honrar o pai dele. E Davi coloca-se diante de Saul, cobrando dele uma coisa que é a exigência da fé e da tradição patriarcal que Jonatas tinha sido formado, que ele não podia atender. Agora, no juízo de Davi, Jonatas era o traidor. Sabe que esse tipo de conflito que Davi estava vivendo é muito semelhante ao que nós passamos? Porque nós lançamos sobre algumas pessoas uma expectativa que elas não conseguem humanamente dar conta. E o inimigo permite isso e nós nutrimos ressentimento em relação àquela pessoa por algo que esperávamos que ela fizesse e que ela humanamente nunca, às vezes nem percebeu que nós tínhamos essa expectativa e nós nutrimos por obra do inferno no nosso coração uma mágoa e um ressentimento que nos deixam enfermos. Por isso Paulo disse, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram. Tem muitas famílias que estão divididas por causa desse tipo. Não é o inimigo, não é aquele que conspira, não, é aquele que está no rol da família. Que não fez como eu queria, não me atendeu quando eu precisei. Às vezes a pessoa nem sabe da precisão que você tinha. Mas os laços foram cortados por influência do inferno, para tirar a paz de dentro da casa, para tirar a paz nos relacionamentos, para tirar a paz no lugar do trabalho. E aquilo passa a ser um jugo sobre a vida da pessoa. E ela não consegue herdar promessas de Deus enquanto aquilo não for quebrado. Por isso, deixando as coisas que para trás ficam. Lançar o sangue derramado na cruz do Calvário sobre o nosso passado, lidar com ele como algo vencido, superado, salvo, resgatado. E todo jugo foi quebrado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o sangue derramado na cruz purificou aquilo.
e somos novas criaturas, para viver algo novo de Deus. Porque é isso que Deus te chama, para viver o algo novo. Mas não é com vínculos de rancor, de ressentimentos em relação a pessoas, pai, mãe, irmão, tio, primo, ou mesmo colegas de trabalho. Deixa o Espírito quebrar isso. Deixa o Senhor da graça fazer essa obra. De modo que não esteja nada mais do passado pendurado, impedindo a tua carreira cristã, a tua carreira de vitória, de que você herde aquelas coisas gloriosas que Deus tem preparado para você. Portanto, você possa olhar para trás, mas não para dirigir a sua vida, mas para agradecer, porque Deus te reconciliou com o teu passado, trazendo sobre a sua vida um futuro de glória, um futuro de bênção, uma caminhada nova, como nova criatura em Cristo Jesus. Nós vamos ficar de pé, o Ministério do Louvor vai cantar. E se você tem ainda algum laço que te prenda, algum sentimento ruim do passado, para você viver como nova criatura, caminhando em direção à soberana vocação em Cristo Jesus, rompendo com esses laços, eu convido você para vir a esse altar. Nós vamos quebrar isso pelo poder do sangue de Jesus. O Senhor vai te visitar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te tornar mais leve e vai abrir os seus olhos e vai encher o seu coração de amor para abençoar pessoas. Em nome de Jesus. Se Deus falou contigo sobre isso, se há ainda algum laço te prendendo a alguém no passado, se há algum sentimento ruim que tenta voltar o seu coração, a sua mente, deixa seu lugar, ponha-se no altar, porque Deus vai operar sobre a tua vida agora, nessa noite, quebrando esses laços, para que, de verdade, você possa ficar mais leve e possa caminhar de glória em glória, experimentando o novo de Deus. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram mesmo, passaram, é passado. E você pode olhar para trás e agradecer a Deus pela vitória que Ele te deu. Que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Aleluia. Coloca a sua vida diante do Senhor. O passado só é passado se você deixa ele lá atrás. Se o passado ainda faz parte da tua vida hoje, ele não é passado, ele é presente. E hoje você precisa romper com algo que ficou lá atrás. Hoje você é convidado a deixar passado no passado, a liberar, a perdoar. Libera, 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 arranca, arranca.
Tem coisas que não saem da sua vida naturalmente se você não tirar, se você não decidir arrancar, se você não decidir se desfazer, se você não decidir seguir adiante. Permita que o Espírito Santo ajude você, permita que o Espírito Santo realize essa obra com você, no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, quero te entregar teus filhos, tuas filhas nesse altar. Ah, Senhor, em nome de Jesus, tem coisas na nossa vida, Senhor, que nós precisamos de uma decisão intencional, movidos pela tua graça, é claro, sustentados pelo teu Espírito, é claro, mas uma decisão intencional, Senhor, de viver o novo do Senhor para a nossa vida hoje, de liberar perdão, de liberar pessoas, de liberar situações. Quantas vezes nós ficamos presos a situações, presos a pessoas, presos, Senhor, a coisas que não temos mais o poder de mudar, não temos mais o poder de controlar, não temos mais o poder de resolver, mas isso nos carrega, isso nos leva, isso nos prende. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, haja cura do passado, haja cura das memórias, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, nessa noite sairmos daqui com essa direção dos céus, que haja alinhamento e revisão, que haja resolução de pendências que, ó Deus, ficaram para trás, mas que ainda, Senhor, fazem parte de uma realidade no presente. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que é a Tua presença em nós, a Tua vida em nós, que o Teu Espírito Santo opere, Senhor, esse milagre no nosso coração, esse milagre em nós nessa noite. Pai, em nome de Jesus, cura as memórias, cura o coração, cura as dores da caminhada. Em nome de Jesus, que hajam decisões aqui no Senhor nessa noite, para que o passado fique no passado, e que nós possamos, Senhor, viver na terra como novas criaturas, como o Senhor liberou lá em 2 Coríntios, que tudo realmente se faça novo na nossa vida, que tudo se faça novo no nosso coração, que tudo se faça novo na nossa história, Senhor, em nome de Jesus. Que todo grilhão, Senhor, toda corrente, tudo aquilo, ó Pai, que ainda nos prende, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, seja rompido, Senhor, seja destruído, Senhor, em nome de Jesus. Que haja liberação de perdão aqui, Senhor, que haja liberação de pessoas aqui, Senhor, que haja liberação, Senhor, ó Deus, de tudo aquilo que nos prende, que todo ressentimento seja arrancado, Senhor, em nome de Jesus. Que Satanás, Senhor, com as suas mentiras, seja envergonhado na nossa vida, que toda mentira do inferno, todo engano do inferno, seja anulado nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora ore comigo agradecendo. Diga comigo: obrigado, Jesus, porque Tu me trouxeste ao Teu santuário nesta noite. Obrigado, Senhor, por esse momento, e que a Tua graça, que é superabundante, cure o meu coração, as memórias da minha mente, e que eu possa começar um novo caminho, vivendo como uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém.